Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos novamente. Vamos conversar agora sobre as questões de direito administrativo aplicadas na prova da primeira fase da OAB do 25º exame. Prova esta que ocorreu no dia 8 de abril de 2018, beleza? Vamos fazer rápidos comentários obviamente que servem para quem fez o exame da OAB e que naturalmente servem também para todo e qualquer concurseiro. Vocês vão ver as questões projetadas na tela e faço a leitura rápida com vocês, depois vamos comentando breves e pontuais comentários sobre a resposta correta, tranquilo? Vamos lá. Questão de direito administrativo na prova branca, tipo 1, do 25º exame da OAB, por número 27, começando pelo número 27. Vamos lá. Ricardo, servidor público federal, e a questão está aqui sendo achurada, especializou-se no mercado imobiliário, tornando-se corretor de imóveis. Em razão do aumento da demanda, passou a atender seus clientes durante o horário de expediente, ausentando-se do serviço da repartição pública sem prévia autorização do chefe imediato. Instaurada a sindicância, Ricardo foi punido com uma advertência. A despeito disso, ele passou a reincidir na mesma falta que ensejou sua punição. Nova sindicância foi aberta. Pois bem, vocês vão ver aí 4 opções. A, B, C, D, dizendo que a sindicância não pode resultar em nenhuma hipótese na aplicação de nova suspensão. A reiteração da mesma falta não enseja a aplicação da pena de suspensão. A sindicância pode dar ensejo, sim, à aplicação de suspensão. E a pena de demissão independe de instauração de PAD. Vejam aqui comigo. A Lei 8.112 é o carro-chefe dessa questão, o Estatuto do Servidor Público Civil Federal, o regime jurídico do Servidor Público Civil Federal. Ela trabalha com um aspecto muito importante, com um capítulo muito importante, que é o capítulo do regime disciplinar. E do regime disciplinar, automaticamente, no processo administrativo disciplinar. Capítulo sempre destacado, quando a gente estuda a Lei 8.112, dos vários artigos que ela possui, a probabilidade de incidência em prova do regime com o processo disciplinar e da parte introdutória, provimento, vacância, a chance é muito grande de aparecer. Então, aqui apareceu a sempre esperada questão envolvendo regime disciplinar e processo disciplinar. O que aconteceu? Ricardo cometeu uma falta funcional. Tendo cometido a falta funcional, aberta a sindicância, que é uma das formas de apuração de responsabilidade, é a forma mais simples, né, em que ocorre a apuração de fato ou circunstância. Ao final da sindicância, o Ricardo foi punido com uma advertência. Vamos lembrar que as sindicâncias podem gerar, na forma do artigo 145 da Lei 8.112 de 90, 3 possíveis resultados. Da sindicância, pode haver o arquivamento do processo, caso daquela apuração em sindicância concluam que não tem nada, arquivamento, ou eles entendam que de fato ocorreu uma irregularidade e esta irregularidade é punível com advertência ou com suspensão até 30 dias, aí sim a sindicância pode implicar aplicação de penalidade. Neste caso, a sindicância, que regra geral é investigatória, inquisitória, sem contraditório, neste caso terá que ter o devido contraditório, o devido processo legal, até porque vai acarretar punição de alguém. E por fim, se durante a sindicância entendermos que é caso de suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação, qualquer penalidade mais gravosa, nós temos que obrigatoriamente instaurar o PAD. Então, 3 resultados possíveis para a sindicância. Ou arquivamento, ou aplicação de pena de advertência, ou suspensão até 30 dias, e
instauração do PAD para apuração de faltas com penalidades mais graves. No nosso caso aqui, o Ricardo reincidiu na mesma falta que ensejou sua punição, ou seja, ele foi punido porque se ausentou do serviço no horário de expediente. Falta punida com advertência. Ele foi punido com advertência em primeiro momento. Reincidência de falta punível com advertência, na forma do artigo 130 da Lei 8.112, é caso de suspensão. Então, no caso, ele deveria ser suspenso. Reincidência da falta punível com advertência, logo, suspensão. Mas para que a sindicância tenha o poder de punir, após a investigação, confirmando a infração, ela tem o poder de punir alguém, aquela sindicância tem que aplicar, tem que dela decorrer uma advertência ou, como no caso, uma suspensão, porém até 30 dias. E essa historinha está na letra C. Vejamos a letra C aqui. A sindicância pode dar ensejo à pena de suspensão, desde que seja de até 30 dias. Maravilha! Aqui você vai perceber que, de acordo com a legislação, sindicância, artigo 145, reincidência na advertência, artigo 130 da Lei 8.112. Vamos conferir na lei esses artigos? Vamos. Deixa eu botar aqui para vocês. Aqui, ó, artigo 145. Da sindicância poderá resultar, inciso 2º, a aplicação da pena de advertência ou suspensão até 30 dias. E vamos ver no artigo 130, a suspensão será aplicada em caso de reincidência das faltas punidas com advertência. Foi o que aconteceu na nossa história. Reincidência das faltas punidas com advertência. Então, ficou bem tranquila a nossa questão de número 27, prova branca, letra C. A letra A está errada porque a sindicância pode resultar na pena de suspensão, sim, conforme vimos no 145, inciso 2º. A letra B está errada porque a reiteração da mesma falta enseja, sim, a aplicação de pena de suspensão, conforme vimos no artigo 130, conforme nós vimos no artigo 130, caput da Lei 8.112. E aqui a letra D está errado porque não é nem caso de demissão. Aqui está falando a pena de demissão, independe da instauração de PAD. Ainda assim, ainda que fosse demissão, toda demissão depende de PAD, né? Ninguém pode ser demitido sem o devido processo administrativo disciplinar. E a demissão também não pode, contrariando essa parte final, ser aplicada após sindicância. Sindicância não pode resultar em demissão. Então, questão 27, resposta letra C. Tranquilo, meus amigos? Próxima questão, questão de número 28. Vejamos aqui que a questão 28 tem, volta a questão, tem um texto bem grandinho, e ela vai contar para nós. Raimundo tornou-se prefeito de um pequeno município. Teve seu mandato no início de janeiro de 2009 e é encerrado o mandato em dezembro de 2012. Em 2010, sabendo que sua esposa estava grávida e que sua residência era pequena, Raimundo comprou um terreno e resolveu construir uma casa maior. No mesmo mês, com orçamento familiar apertado, para não incorrer em novos custos, ele usou o trator de esteiras de propriedade do município para nivelar o terreno recém-adquirido. Resumidamente, ele utilizou um bem público para suas atividades privadas, né? Isto é um típico ato de improbidade administrativa. Ato que importa enriquecimento ilícito.
O Ministério Público teve ciência do fato em maio de 2015 e ajuizou em setembro do mesmo ano a ação de improbidade contra Raimundo. Após a análise da resposta preliminar, o juiz recebeu a ação e ordenou a citação do réu em dezembro de 2015. Considerando o enunciado da questão e a lei de improbidade, em especial as disposições sobre prescrição, o prazo prescricional das eventuais sanções a serem aplicadas a Raimundo é de... Vejam só, a lei de improbidade, ela trabalha em 25 artigos com a parte material da improbidade, a parte dos atos de improbidade, agente, vítimas da improbidade, sujeitos passivos, os atos propriamente ditos, ali, artigo 9º, 10, 10A e 11, as sanções, e praticamente a partir do artigo 14, vem a parte processual da lei de improbidade, a parte procedimental, entrando no artigo 17, no processo judicial. Nós vamos ter na lei de improbidade lá o artigo 23, dispondo sobre as prescrições. Os prazos prescricionais, praticamente todos de 5 anos, para quem praticou improbidade, e prazo prescricional para que seja proposta a ação de improbidade contra aquele agente ímprobo, aquele agente desonesto. Beleza? Lembrarmos que improbidade administrativa é uma desonestidade, uma imoralidade qualificada pelo exercício de uma função pública. É um conceito bem básico, bem padrão do que vem a ser improbidade. Só que o Ministério Público, conforme a questão, ou a pessoa jurídica interessada, artigo 17 caput, ou a MP ou a pessoa jurídica interessada, que é, de fato, a pessoa jurídica lesada, no caso, o município, qualquer um desses dois legitimados pode propor ação de improbidade. E o Ministério Público propôs ação de improbidade contra o prefeito Raimundo, ou contra Raimundo, prefeito. O que se questiona é o que nós vamos ver nas opções, qual é o prazo prescricional para que o Ministério Público possa propor a ação de improbidade contra Raimundo, prefeito, em que o mandato foi de 2009 a 2012. Quando é que começa a contar? Qual a duração deste prazo prescricional? Como eu falei para vocês, nos termos do artigo 23, praticamente os nossos prazos prescricionais são de 5 anos. Mas aí vai depender da situação jurídica do agente. Vamos dar uma conferida no artigo 23 da Lei 8429 de 92, Lei de Improbidade, está aqui. E o artigo 23 diz: as ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas em até 5 anos após o término de mandato, término de cargo comissionado ou término de função de confiança. Segunda hipótese, dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas puníveis com demissão. No âmbito federal, na Lei 8.112, este prazo é de 5 anos. E, por fim, até 5 anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades mencionadas no parágrafo único desta lei de improbidade. Então, resumidamente, tanto aqui no inciso 1º, quanto no inciso 2º, fazendo remissão à Lei 8.112 e aos estatutos dos servidores em geral. E no inciso 3º, prazo prescricional para a ação de improbidade, regra é de 5 anos. Mas na nossa questão, o Raimundo se encontra aqui no inciso 1º, porque Raimundo estava em exercício de mandato. E para que a gente conte a improbidade para quem estava em exercício de mandato,
cargo comissionado e função de confiança, diferentemente de quem estava em cargo efetivo, que é a hipótese de baixo, o prazo prescricional começa a contar após o término do mandato. Vamos voltar para a nossa questão e verificar que o mandato do nosso amigo Raimundo Prefeito terminou em dezembro de 2012. Dezembro de 2012. Aí vem as opções da nossa questão, A, B, C e D. E dentro dessas opções A, B, C e D, nós temos opção que fala 5 anos, ótimo, 3 anos, ótimo, 3 anos, ótimo. 5 anos, ótimo na letra C. 3 anos da B e da dado, ótimo, porque estão erradas. Menos 2. Uma vez que não temos prazo de 3 anos na lei 8429. 5 anos da letra A e 5 anos da letra C são os que efetivamente estão na lei. Aí vem o lance do termo inicial, tendo como termo inicial a data da infração. Errado. Nós vimos agora na lei que o termo inicial para quem praticou um ato de improbidade em razão de um mandato é o término do mandato, após o término do mandato, que ocorreu em dezembro de 2012. Então, como a ação foi ajuizada em setembro de 2015, não ocorreu a prescrição. Final de 2012, após dezembro de 2012, então, 2013, 14, 15, eu não completei 5 anos, não ocorreu a fluência do prazo prescricional. A letra C é a melhor resposta. A letra A diz que já ocorreu a prescrição. De fato, não ocorreu, conforme nós vimos, em razão do fundamento que o termo inicial da prescrição para quem praticou improbidade em razão de um mandato é 5 anos após o término do mandato. Então, a única resposta aceitável é a letra C, de super tranquila. Vejamos, meus amigos, que essa questão ela é uma questão tranquila, porém, exigia de nós um cuidado muito grande nesta contagem do prazo. Tranquila, eu estou falando aqui no conforto do estúdio, sentado com o computador à frente, lendo a prova. Óbvio que na hora da prova, né, com muitas informações, ela não é fácil. Né? Tranquila, porque é uma informação, repito, bem sedimentada, bem repetida, e no âmbito do direito administrativo, o chute nos 5 anos é um chute super coerente, porque regra, raras são as exceções, os prazos em relação à prescrição, em relação a decursos de prazos para propositura de ações, resumidamente, nós temos 5 anos, regra é esta. Então, daria para, no bom senso, relembrar um pouco do que foi falado durante as aulas. A dificuldade da questão seria ajustar a informação exata em relação ao termo inicial da prescrição. Lembrando que cargo efetivo é uma regra e cargo comissionado, função de confiança ou mandato é outra regra, você poderia ter sucesso nessa questão. Mas foi uma questão tranquila, com um grau de atenção bem considerável, beleza? Questão 29. A questão 29, descendo aqui, é uma questão que também fala sobre Lei 8.112, também fala sobre servidores públicos civis federais. Só que a questão 29 aqui fala sobre a parte inicial, sobre a parte de provimento vacância. Vejamos, João foi aprovado em concurso público. Vamos ler a questão. João foi aprovado em concurso público para ocupar um cargo federal. Nomeado, tomou posse, entrou em exercício. Porém, em razão da sua baixa produtividade, o órgão ao qual o João estava vinculado entendeu que o servidor não satisfez as condições do estágio probatório. Vejamos aqui.
A nossa lei vai nos dizer no artigo 20 que o estágio probatório é de 24 meses. Nós já temos consolidadíssimos entendimentos do Supremo Tribunal Federal, do STJ, do Conselho da Justiça Federal, da AGU, que tratou de apresentar um parecer em nome do Poder Executivo, do TST, do TSE, do TCU, enfim. Todos os grandes órgãos federais trabalham com o estágio probatório no prazo de 3 anos. Beleza, não é o que está em questão aqui. Só que durante o estágio probatório, o servidor será avaliado naqueles fatores que nós conhecemos do artigo 20, incisos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, ACI de cá pro res. Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. E a administração pública, durante o período do estágio probatório, pode entender que o nosso amigo servidor não é eficiente e pode reprová-lo sem problema algum. Não é comum que a gente veja alguém sendo reprovado no estágio probatório, mas acontece. E, independentemente de acontecer ou não, em tese, pode acontecer. Beleza? A Lei 8.112 vai dizer para nós, em basicamente 2 oportunidades, no artigo 20, parágrafo 2º, e no artigo 34, parágrafo único, que, reprovado no seu estágio probatório, o servidor será exonerado de ofício. Então, a administração pública, se entender que durante aquele estágio probatório o servidor não observou as condições do estágio probatório, não foi produtivo, não foi eficiente, não merece continuar, ele será exonerado, mandado embora. Não é demissão, é exoneração. Demissão decorre de uma falta funcional, irregularidade grave. Exoneração é uma forma de vacância sem que o servidor tenha cometido falta para isto. Tanto que a exoneração pode ser, inclusive, a pedido. Eu não quero mais. Né? Lembrarmos que no serviço público também o servidor não pede demissão. No serviço público estatutário, o servidor não pede demissão. O servidor pede exoneração. Da mesma maneira que a exoneração também pode ser de ofício, feita pela administração pública. Neste caso, a administração exonera o servidor. Tchau. E há hipóteses previstas na lei para isto. Uma delas é ter sido reprovado no estágio probatório. Mas não é porque é estágio probatório que não tem que ter as formalidades legais, não tem que ter o devido processo legal. Você, ao ser exonerado do estágio probatório e sendo mandado embora da administração por causa disso, você tem que passar por um devido processo legal em que haverá a motivação da sua reprovação no estágio probatório. E quem nos diz isso é a súmula 21 do Supremo Tribunal Federal. Então, a nossa questão, basicamente, questão 29, basicamente trabalhou com esse raciocínio. Estágio probatório, reprovação, exoneração. Inabilitado no seu estágio probatório, exoneração. A exoneração é uma forma de vacância em que se decorre da reprovação no estágio probatório, você tem que ter as formalidades legais cumpridas, o devido processo legal. 20, parágrafo 2º da Lei 8.112, artigo 34, parágrafo único da Lei 8.112 e súmula 21 do STF. Vamos conferir estas normas, por favor? Na Lei 8.112, vamos para o estágio probatório. Aqui, artigo 20. Estágio probatório, ele vai ser apurado naqueles fatores que eu falei para vocês, ACI de cá pro res, assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa,
produtividade e responsabilidade. Se ele for reprovado, olha o parágrafo 2º. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado. Não aprovado no estágio probatório será exonerado. Esta parte inicial que está aí marcada é no seu estágio probatório. A segunda parte é se ele exercer o estágio probatório em outro cargo, que é uma hipótese diferente que vem lá do artigo 29. Depois eu falei para vocês sobre o artigo 34, né? 34, parágrafo único, que vai falar da forma de vacância e exoneração. 34, parágrafo único, aqui. A exoneração de cargo efetivo pode se dar de ofício ou a pedido. De ofício, ou seja, feita pela administração, quando não satisfeitas as condições do estágio probatório. Resumidamente, quando o nosso amigo servidor foi reprovado no estágio probatório. E, por fim, a súmula 21 do Supremo Tribunal Federal, súmula 21 do Supremo Tribunal Federal, 21 do STF aqui, é inconstitucional. Não, 21. Aqui saiu vinculante, é súmula normal. Súmula 21 é STF. E aqui, ó, funcionário em estágio probatório não pode ser exonerado nem demitido sem inquérito ou sem as formalidades legais de apuração da sua capacidade. Então, não pode ser exonerado sem o devido processo legal, resumidamente. Voltando para a nossa questão, a gente vê as opções A, B, C, D, de forma que a opção da questão 29, que melhor atende ao que nós falamos, é a letra A. A administração deve exonerar o João. Perfeito. Se ela exonera, é uma exoneração de ofício. Após o devido processo legal. Aí vem a súmula vinculante, a súmula 21 do Supremo Tribunal Federal, visto que ele não mostrou aptidão e capacidade para o exercício do cargo. Então, a letra A está perfeita. A letra B diz que deve demitir. Não, não é o caso de demissão. Reprovação em estágio probatório não é falta funcional. Logo, não é hipótese de demissão. Deve ser redistribuído? Não. A redistribuição é um instituto lá na Lei 8.112 que trabalha com uma reorganização da estrutura da administração pública. Um órgão, um cargo deslocado para um outro órgão, para um outro cargo. Deslocamento de cargos públicos. Eu tiro, resumidamente, um cargo da Secretaria da Receita Federal e redistribuo este cargo, ocupado ou não, para a Secretaria do Tesouro Nacional. Tiro um cargo de um órgão, passo para outro. Uma reorganização administrativa. Não é o caso. E o João deve ser readaptado? Ora, bolas. Readaptado não, porque a readaptação é aquela forma de provimento e também de vacância que decorre de um servidor ter sofrido uma limitação física ou mental. Em razão da limitação física ou mental sofrida, ele que não tem mais condições de exercer o cargo aqui, ele pode exercer o cargo ali, após ter sido, naturalmente, apreciado por junta médica oficial, ele é readaptado para outro cargo compatível com a limitação sofrida. Não tem nada a ver com a nossa história. Então, a única resposta aceitável é a letra A. Beleza? Questão bem tranquila. Da questão 29, passamos para a questão 30. A questão 30 aqui é uma questão, talvez, do tema que mais se repetiu na prova da OAB, ou
dos temas que mais se repetiram na prova da OAB, que é o tema serviço público, contrato de concessão de serviço público. Então vamos lá. A União celebrou com a empresa Gama contrato de concessão de serviço precedido de obra pública. O negócio jurídico tinha por objeto a exploração, incluindo a duplicação de determinada rodovia. Algum tempo após o início do contrato, o poder concedente, que é a administração pública contratante, identificou a inexecução de diversas obrigações por parte da concessionária, ou seja, a concessionária descumpriu a parte dela. A concessionária cometeu uma falta contratual, inadimplemento contratual. Muito bem. O que resultou a notificação da contratada. Foi autuado o processo administrativo, ao fim do qual o poder concedente concluiu estar prejudicada a prestação do serviço por culpa da concessionária, por culpa da contratada. Meus nobres amigos, sabemos muito bem, e aí está, repito, um dos temas de maior incidência nas provas, principalmente quando cobram serviço público, que é a extinção do contrato de concessão. O artigo 35 da Lei 8987 de 95, o artigo 35, regra, traz 6 hipóteses de extinção do contrato de concessão. Advento do termo contratual, o contrato acabou, porque o prazo acabou, ou até porque, dentro dessa interpretação, o objeto do contrato acabou. Ou seja, foi feito tudo, exaurida a atividade. 2, encampação, que é a retomada do serviço pelo poder concedente em razão de interesse público superveniente. Não foi o caso aqui. Porque, repare, o inciso 3º do artigo 35. Caducidade. Caducidade é a retomada do serviço público pelo poder concedente em razão de inadimplemento contratual do concessionário, em razão da inexecução total ou parcial por parte do contratado, por parte do concessionário. Foi o que aconteceu nessa questão. E ainda temos a rescisão, que é outra forma de extinção do contrato de concessão, que ocorre quando o contratado concessionário entende que o poder concedente descumpriu a parte dele. Ou seja, houve um inadimplemento contratual por parte do poder concedente. Neste caso, o contratado concessionário vai pleitear a rescisão. Temos a anulação quando aquela extinção decorre de uma ilegalidade. E temos, por fim, o falecimento, falência ou incapacidade, que gerarão uma extinção subjetiva de forma que o poder concedente não terá a outra parte no negócio jurídico. Incapacidade da pessoa física, falecimento da pessoa física e falência ou extinção da pessoa jurídica. Não tem mais a outra parte, o contrato se encerra. O nosso caso é de caducidade. A caducidade é explicada na lei lá no artigo 38, vai falar do procedimento administrativo, de apuração. E a nossa questão nos traz aqui 4 opções. Letra A. O contrato é nulo desde a origem. Não é nulo desde a origem, até porque a concessão de serviço público pode sim ser precedida da execução de obra pública, conforme o conceito que está no artigo 2º, inciso 3º da lei. Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública. Então, não tem nada disso. Nós sabemos os conceitos da lei 8987. B. O poder concedente pode declarar a caducidade do contrato de concessão? Pode declarar a caducidade do contrato de concessão e tendo em vista a inexecução parcial do negócio por parte da concessionária.
Beleza pura. Esta letra B está batendo com o nosso raciocínio. Letra C. O poder concedente deve necessariamente aplicar todas as sanções contratuais antes de decidir pelo encerramento do contrato. Ele não deve necessariamente fazer isto. E nem isto está previsto na lei. Letra D de dado. O processo administrativo tem natureza de inquérito, visa coletar informações precisas dos fatos. Por isso, não há necessidade de observar o contraditório e ampla defesa. Ora, como não, se há a possibilidade de punição, e a punição, em tese, é a extinção do contrato, retomando o objeto do contrato com a administração, com o concessionário, a administração pública tem que dar o contraditório e ampla defesa. Tem que dar. Se o concessionário pode sofrer um suposto prejuízo, que é não mais continuar executando o contrato, o poder concedente tem que dar o contraditório e ampla defesa, e isto é determinado naturalmente na descrição do artigo 38 da lei. Então, a letra B é a que melhor nos atende. Vamos conferir isso na Lei 8987? Vamos lá. Lei 8987, de 95, artigo 35. Extingue-se a concessão por, inciso 3º, caducidade. Beleza. Aí vem o artigo 38. Quando é que cabe a caducidade? A inexecução, 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade ou a aplicação das sanções contratuais. Então, aquele deve necessariamente aplicar todas as sanções contratuais. Está errado, porque a lei não impõe esta aplicação. Na verdade, o que temos aqui é uma faculdade. Reparemos que a caducidade poderá ser declarada quando, olhando todas as hipóteses, todos os incisos, por exemplo, aqui inciso 1º, serviço prestado de forma inadequada, concessionário descumprir, concessionária paralisar, concessionária perder condições, ou seja, a caducidade decorre de culpa do concessionário. Então, a nossa resposta está encaixando perfeitamente. Vamos só conferir o que eu falei lá do artigo 2º, inciso 2º, inciso 3º, quando nós temos na lei o conceito de concessão de serviço público precedida da execução de obra pública. Ou seja, não é uma questão nula na sua origem, porque existe sim este instituto, concessão precedida de obra pública. Então, a nossa questãozinha de número 30, resposta de fato, letra B. Questão 31. Questão 31, talvez a questão mais difícil da prova, na parte de ADM, porque nós temos um tema, apesar de ser um tema recentemente criado na ordem jurídica, uma lei que é nova, perto de outros institutos do direito administrativo, como, por exemplo, a OS, OCIP, que são lá de 98 e 99. A questão aqui, ela trabalha com as organizações da sociedade civil, com as parcerias voluntárias, com institutos novos até então não trabalhados como foram trabalhados nas leis 9637 de 98 para as OS, 9790 de 99 para as OCIPs. Bom, a questão vai dizer para nós, vamos lá, a organização religiosa tem a fé. Além dos fins exclusivamente religiosos, também se dedica a atividades de interesse público, notadamente a educação e a socialização de crianças em situação de risco. Ela não está qualificada como OS e também não está qualificada como OCIP,
que são outras qualificações na forma de certas leis que eu já mencionei aqui. Mas esta organização religiosa pretende obter verbas da União para a promoção de projetos incluídos no plano de governo federal, propostos pela própria administração. Ou seja, estamos diante da possibilidade de uma organização religiosa, que é uma entidade privada, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, conseguir recursos, verbas públicas. Bom, para isto, vêm as opções dadas na questão. Por ser uma organização religiosa, Tem-a-Fé não pode receber verbas da União. Vamos ver que a Lei 13.019, que está aqui, 13.019 que está aqui não, que está aqui, 13.019 de 2014, que fala aqui das parcerias voluntárias, ela vai permitir, sim, verbas para organização religiosa ou parcerias com organização religiosa. Então, a letra A fica errada. A transferência de verbas da União para a organização religiosa Tem-a-Fé somente poderá ser formalizada por meio de contrato administrativo mediante realização de licitação na modalidade de concorrência. Nós vamos ver que não há necessidade de um contrato administrativo, há outros termos previstos na lei. Nós temos termo de parceria, termo de colaboração, e não depende de licitação na modalidade de concorrência. Nós vamos ter, na verdade, um procedimento licitatório diferenciado, simplificado, chamado chamamento público. Então, a letra B também não está correta. Para receber verbas da União, tem que se qualificar como OS ou OCIP. Não é necessário que tenha que já estar previamente qualificado como outra entidade para que receba verbas da União. Sobra a letra D. Uma vez selecionada por meio do chamamento público, que eu mencionei aqui, a organização religiosa Tem-a-Fé poderá sim obter transferência de recursos por meio de termo de colaboração. Ora, esta questãozinha, meus amigos, ela se resolve basicamente dentro daquele artigo essencial que a gente conversa com vocês em sala de aula para leitura dos principais institutos desta lei. À luz da prova de primeira fase, o artigo 2º era o essencial. O artigo 2º principalmente, mas basicamente do 1º ao 4º eram os essenciais. E o artigo 2º praticamente resolveu tudo. Vamos ver aqui a Lei 13.019 de 2014, Lei das Parcerias Voluntárias. Reparemos que esta lei institui normas gerais para as parcerias entre a administração e as organizações da sociedade civil. A administração e organização da sociedade civil para mútua cooperação, finalidade de interesse público e recíproco, mediante execução de atividades e projetos previamente estabelecidos, em termos de fomento, acordo de cooperação, termos de colaboração. Beleza. Aí vem, para os fins desta lei, considera-se organização da sociedade civil. Aí vem 3 possíveis organizações da sociedade civil. Eu quero que vocês vejam a letra C, organizações religiosas. Então, a organização religiosa, derrubando um dos itens da questão, ela pode sim ser uma organização da sociedade civil para fins de parceria com a União e, por conseguinte, o recebimento de verbas, desde que a estas organizações se dediquem a projetos de interesse público e cunho social, que é o caso em questão. Aí depois a nossa lei traz outros conceitos, e o conceito que eu quero que vocês vejam aqui
ou os conceitos termo de colaboração, termo de fomento. Termo de colaboração, termo de fomento. Termo de colaboração é aquele instrumento em que haverá transferência de verbas de recursos financeiros. Termo de fomento, idem. Instrumento, formalizada parceria, também que envolva transferência de recurso financeiro. O que muda de um para outro? O termo de colaboração é proposto pela administração pública. O termo de fomento, as finalidades são propostas pelas organizações da sociedade civil. Na nossa historinha, na nossa questão, as atividades de interesse público foram propostas pela administração pública. Então, seria propriamente caso de termo de colaboração, propostas pela administração pública. Ainda temos o acordo de cooperação, que não é o caso aqui, porque o acordo de cooperação, no acordo de cooperação não há transferência de recurso financeiro. E o chamamento público, que é o outro instituto da questão, procedimento destinado a selecionar, ou seja, é um microprocedimento licitatório. Beleza? Então, a nossa questão 31 tem como melhor resposta, eliminando a letra A, porque a organização religiosa pode sim ser OSC para receber verbas. Eliminando a letra B, porque não tem que ser contrato administrativo. E não tem que ser licitação na modalidade de concorrência. Eliminando a letra C, não tem que se qualificar como S ou CIP, basta ser uma organização religiosa. Voltemos ali na lei 13.019, que a nossa lei vai falar um pouquinho mais abaixo, que não se aplicam as exigências dessa lei aos termos de parceria firmados com organizações da sociedade civil. E as parcerias entre administração e serviços sociais, não tem aqui o que eu estou querendo destacar para vocês, não. Então, letra C, organização religiosa não precisa estar previamente qualificada. Basta ela, conforme nós vimos ali no artigo 2º, artigo 2º, inciso 1º, a linha C, basta ela ter finalidades sociais ou de interesse público diferente das meramente religiosas. E, por fim, a letra D é a que bate exatamente em um dos casos da questão, termo de colaboração, organização religiosa, recursos da União, por meio de chamamento público. Esta questão era uma questão um pouquinho mais complicada, porque ela trata de institutos novos. Institutos novos que certamente todos leram em sala de aula, todos trabalharam em sala de aula, porque, notadamente, em razão de serem novos, mereceram um destaque maior. Beleza? Mas, ainda assim, em razão de ser novidade, o grau de dificuldade fica um pouco maior. E, por fim, a questão de número 31 também é administrativo. Cadê 31? Questão 31 era que a gente estava, né? Então, questão 32 é a última de direito administrativo. Questão 32 é uma questão que vai falar de intervenção do Estado na propriedade. Em novembro de 2014, volta para cá a questão. Questão 32, vamos a ela. Em novembro de 2014, José decidiu gozar um período sabático e passou, a partir de então, 4 anos viajando pelo mundo. Ao retornar ao Brasil, foi surpreendido pelo fato de que um terreno de sua propriedade havia sido invadido em setembro de 2015 pelo município Beta, que nele construiu uma estação de tratamento de água e esgoto. Em razão disso, você procurou
você não, Josué procurou você para, na qualidade de advogado, traçar a orientação jurídica adequada, em consonância com o ordenamento vigente. Muito bem, aqui comigo. José viajou, ficou um tempo fora. Josué. Quando Josué volta, uma propriedade dele, uma casa dele não é mais dele. Por quê? Porque o município instalou uma estação de tratamento de água e esgoto, instalou uma unidade da administração pública. O município fez um apossamento administrativo para alguns autores, ou o município invade o terreno, desapropria Josué sem o devido procedimento expropriatório regular, sem o devido processo legal. Porque o processo legal da desapropriação, o município vai, interessado naquela propriedade, entrar em contato com Josué, mostrando interesse naquilo, com a declaração de utilidade pública, ou de necessidade pública, ou de interesse social. E se houver acordo, maravilha, paga-se a indenização. Se não houver acordo, vem a ação judicial, a ação de desapropriação direta. Beleza. Só que aqui não teve nenhuma conversa, não teve nenhum acordo, não teve nenhum procedimento regularmente definido em lei. E a norma que trata disto é o Decreto-Lei 3365 de 41, a chamada Lei Geral da Desapropriação. O que aconteceu foi uma desapropriação, de fato, o município tirou o que era do José e tomou para si, só que sem o devido processo legal e sem o pagamento daquela prévia indenização que nos manda, que determina a Constituição da República no artigo 5º, inciso 24. Então, o que cabe a José neste caso? Bom, primeiramente, estamos diante de um instituto chamado desapropriação indireta. Desapropriação direta é aquela em que o poder público desapropria você com o devido processo legal, cumprindo todas as etapas e formalidades da lei. Desapropriação indireta é aquela em que o poder público invade o seu terreno, instala uma unidade administrativa e você não teve direito a contraditório, não teve direito ao devido processo legal, não teve direito à ampla defesa, simplesmente perdeu a sua propriedade. Neste caso, pela previsão da lei, do Decreto-Lei 3365 de 41 e pelo posicionamento da doutrina dominantíssima, estamos diante de uma desapropriação indireta, em que o particular não pode reaver o seu bem, aquilo que foi perdido pelo poder público, em razão de um apossamento administrativo, ainda que calcado, ainda que marcado pela ilegalidade do procedimento, aquilo só se resolve em perdas e danos. Ou seja, cabe a Josué tão somente propor uma ação indenizatória, uma ação de indenização por desapropriação indireta. É o nome que a gente dá, ação de desapropriação por indenização indireta, ação de indenização por desapropriação indireta, que já foi cobrada na segunda fase OAB, tanto na peça quanto em questão aberta. Então, José tem isto como solução, e isto está previsto no artigo 35 do Decreto-Lei 3365 de 41. Vamos conferir o Decreto-Lei 3365 de 41? Aqui o artigo 35. Os bens expropriados, uma vez incorporados à fazenda pública, não podem ser objetos de reivindicação,
ainda que fundada em nulidade do processo de desapropriação. Qualquer ação julgada procedente resolver-se-á em perdas e danos. Resumidamente, só cabe ação de indenização. Nome completo da ação: ação de indenização por desapropriação indireta. Vamos ver aqui a nossa questão, então. Deve ser ajuizada uma ação possessória. Não é o caso de uma das ações possessórias. Diante do esbulho, não. Mais do que um esbulho, estamos diante de um apossamento administrativo. Não cabe qualquer providência em juízo. Errado, cabe sim, que é a ação de indenização. Impõe-se a José que aguarde que o bem venha a ser destinado pelo município com a finalidade à lei, então possa pleitear indenização. Não tem que aguardar nada. E a letra D: é pertinente o ajuizamento de uma ação indenizatória, a ação em que ele vai pleitear as perdas e danos, vai pleitear a indenização que não recebeu, com base na desapropriação indireta. Desapropriação indireta, que é aquele instituto em que o poder público desapropria você sem o devido processo legal. Resumidamente, o poder público invade o seu terreno e toma, instalando uma unidade administrativa, diante da incorporação do bem ao patrimônio público pela afetação. Ou seja, o poder público assumiu o seu bem e deu a ele uma destinação, instalou uma unidade administrativa ali. Maravilha? Então, meus amigos, espero que vocês tenham conseguido acompanhar aqui a nossa correção. Espero que vocês tenham conseguido compreender os enunciados, acompanhar a explicação, verificando a legislação. A ideia de trazer a legislação aqui para vocês é para que vocês possam, na hora, bater o olho e, de fato, compreender os fundamentos que estão sendo trazidos. Espero que tenham gostado dos comentários, da explicação, que tenha sido, de fato, produtivo, de alguma forma, para você, para os seus estudos. Se você fez o exame da OAB, ótimo, eu espero que tenha sido excelente a sua prova e você tenha conseguido os pontos necessários para ir para a segunda fase. Se você não fez o exame da OAB e está estudando para concurso, mas está aqui conosco acompanhando mais uma dica, né? Essa correção não deixa de ser uma dica ou um conjunto de dicas. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Algum dos pontos certamente tem a ver com o seu estudo. E, de toda forma, acompanhe-nos, porque a ideia é sempre trazer dicas, mais dicas, correções, julgados, novidades legislativas, para que você possa sempre engrandecer o seu estudo. O meu papel é este, ajudar da melhor maneira possível. Se você vai fazer segunda fase OAB, Constitucional Administrativo, acompanhe nossos trabalhos, porque teremos alguns cursos de segunda fase nessa área. Se você não vai fazer segunda fase da OAB, continue também acompanhando os nossos passos, porque continuaremos aqui neste portal, Professor André Maia, aqui no YouTube, com várias dicas para vocês, com o intuito de ajudar da melhor maneira possível. Beleza? Inscreva-se em nosso canal, curta nossas postagens e espero sempre poder ajudá-los. Aquele abraço, até o próximo encontro.